Dia a todos, que nós possamos permanecer unidos em torno desse Evangelho do Cristo, que nós vamos relembrar um pouco, uma pequena parte no dia de hoje. E o trecho que nos foi dado a lembrar, a estudar, refletir nesta manhã, está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, que inicia falando de uma bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos. E as lições que se seguem dentro desse capítulo vão nos ajudando a entender a amplitude dessa misericórdia que o Cristo nos recomendou. Entre outros, o trecho que vamos refletir hoje é quando Jesus nos fala: não julgueis para não serdes julgados. É um dos ensinamentos que nos leva a muitas reflexões para que venhamos a nos tornar um dia misericordiosos. Esse é um dos trechinhos da misericórdia, é nós nos educarmos no sentido do não julgamento. Jesus, falando a respeito, ele nos deixou no Evangelho de Mateus a seguinte frase: não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. E para ilustrar ainda melhor essa passagem, o Kardec coloca aqui no Evangelho segundo o Espiritismo um outro trecho trazido por Jesus, que está registrado no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos de 13 a 11. E eu vou pedir licença para continuar lendo, porque as palavras de Jesus são muito importantes que nós não troquemos, né? Para que a gente depois possa interpretar. Então, lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério e a puseram no meio do povo e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério, e Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Diziam, pois, os judeus, tentando-o para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes pergunta, ergueu-se Jesus e disse-lhes: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros, e ficou só Jesus com a mulher. E Jesus, então, erguendo-se, lhe disse: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Então, importantíssimas, né? Essas duas lições, esses dois ensinamentos deixados por Jesus, para que nós possamos ir compreendendo a importância e a necessidade da misericórdia em nossas vidas. Ela vai favorecer, em primeiro lugar, a nós mesmos, porque, como Jesus diz lá na primeira frase, né? Se nós julgarmos, nós vamos ser julgados com o mesmo rigor. Então, é muito importante que nós reflitamos a respeito, porque até agora, se nós todos, né, cada um fazendo a sua análise íntima, nós vamos perceber que nenhum de nós
estamos nem sequer próximos da perfeição. Então, todos temos ainda erros, atitudes que seriam, né, passíveis de julgamento. E se nós conhecêssemos, então, o nosso passado, quanto espíritos que somos, que já percorremos muitas reencarnações, como nos ensina a doutrina espírita, aí seria ainda mais preocupante a nossa situação, porque graças à bondade infinita de Deus, através das leis, nós não recordamos o nosso passado. E vamos tendo oportunidades de apagar essas faltas. Apagar como? Construindo experiências no bem, o que o Evangelho sempre nos mostra, as oportunidades que temos através de trabalharmos pelo bem geral, pelo bem da comunidade, pelo bem da humanidade, sempre que possível. Isso vai nos ajudando a mudar aqueles erros cometidos no passado, aqueles equívocos, até por desconhecimento, né? O bem que nós deixamos de fazer e que, através disso, trouxe outras dificuldades, outros problemas. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de aprender com Jesus, que a prática do bem é que nos ajuda a uma melhoria, a um progresso moral e espiritual, que é a finalidade maior da nossa reencarnação. E o Evangelho começa, Kardec, né, estudando, interpretando essa lição no Evangelho, ele começa dizendo o seguinte, que essa máxima, essa orientação do Cristo, faz da indulgência um dever. Então, o que seria indulgência, segundo o próprio Evangelho? No Evangelho, um pouco mais adiante, está escrito o seguinte, que a indulgência não vê os defeitos alheios ou os erros, né? E se os vê, evita comentá-los, evita divulgá-los, oculta-os, evitando que eles possam se propagar, que a malevolência os descubra. Tem sempre uma desculpa à mão para disfarçar, mas não aquela desculpa, né, sem nexo, sem sentido, uma desculpa plausível, séria, no intuito de ajudar. Então, quando nós refletimos sobre a necessidade de aprender a ser indulgentes, né, nós vamos vendo, analisando a nossa própria conduta, como às vezes é difícil, se nós presenciamos, né, um erro, e às vezes é um erro grave. Então, o que a gente quer? A gente quer que a pessoa que cometeu o erro seja punida, seja condenada. E Jesus nos alerta, olha, cuidado, porque você já pode ter errado no mesmo sentido que essa pessoa, ou até feito coisas piores, num passado que nós, graças a Deus, não lembramos, e hoje estamos aqui tentando construir um futuro melhor. O Evangelho ainda nos fala, analisando esses ensinamentos de Jesus, que quando nós fazemos uma crítica, essas críticas veementes, essa condenação ao outro, nós passamos aquela impressão de que nós somos melhores do que aquela pessoa. E a reflexão de que nem sempre estamos agindo, né, melhor ou já agimos até pior, é necessária para que vamos contendo essa nossa ânsia de querer condenar, de querer criticar o nosso semelhante. Mesmo porque essa postura foge à caridade verdadeira, que é a caridade moral. Se o nosso irmão errou e nós, que estamos aprendendo o Evangelho, nos propusermos a praticar a caridade, nós vamos procurar, se não pudermos fazer mais nada, calar diante da situação e orar por esse nosso irmão. E que não sejamos nós a apontar o dedo,
a querer fazer uma justiça que é uma justiça dos homens, falha. Lembremos da justiça de Deus, que é perfeita e que não deixa ninguém passar impune aos seus erros, mas através do cumprimento das leis. E as leis divinas, se nós observarmos, elas se fazem nos oferecendo oportunidades. Se eu cometi um erro muito grave contra um irmão meu, como é que o Pai vai me ajudar a corrigir? Ele vai me dar novas oportunidades de estar a caminho com esse irmão ao qual eu prejudiquei, para que agora eu o ajude, para que agora eu possa estar auxiliando na sua caminhada evolutiva. Ou, às vezes, aquele erro que eu cometi pode ter jogado o meu semelhante numa condição muito infeliz. Ele pode ter descambado aí para caminhos bem ruins. E na nova oportunidade que o Pai me concede é para que eu estenda a mão e o ajude a sair daquela situação difícil. Então, isso nos faz lembrar também que quando nós, no nosso dia a dia, às vezes no nosso meio mesmo familiar, nós recebemos pessoas com muitas dificuldades na sua caminhada, pode ser, e na maioria das vezes é, aquela oportunidade que o Pai está nos dando de estender a mão a alguém que no passado nós tenhamos empurrado precipício abaixo, no sentido figurado, né? Nós tenhamos contribuído para o desequilíbrio daquela pessoa, para que ela se desestruturasse por conta de atitudes nossas ou até por conta de omissões nossas. Então, lembrando de todos esses ensinamentos, é claro que Jesus, ele não queria que nós fôssemos coniventes com o mal. O Evangelho não quer que nós aprovemos o erro, nem passemos a mão na cabeça daquele que está errando. Observar algo que está errado e nós olharmos e podermos discernir o erro do acerto, o bem do mal, é aprendizado para nós. O que ele nos recomenda é que não sejamos nós a julgar ou a ficarmos espalhando, né, o erro daquela pessoa. Se possível, vamos preservá-la, vamos estar ao seu lado no sentido de ajudá-la a mudar, a melhorar. E olhando por nós mesmos, nós sabemos o quanto é difícil mudarmos tendências, hábitos, que principalmente aqueles que nós vamos percebendo que nos prejudicam. Então, se eu sei que para mim é difícil, é muito importante que eu também entenda que para o meu semelhante a dificuldade pode ser a mesma ou até maior, depende das condições em que ele está vivendo no momento, depende das possibilidades que ele detém, às vezes é até mais difícil do que para mim mesma. Então, é importante a prática da caridade nesse aprendizado da indulgência, da misericórdia junto àquele que errou. Então, nós não precisamos fingir que não vemos o erro, ou que o erro não existiu, mas vamos estender a mão e procurar ajudar a consertar aquele erro, a melhorar aquela situação na medida do possível, sempre dando aquele tempo necessário a cada um. Às vezes, nessa reencarnação, nós já não vamos conseguir mais corrigir aquele erro ou ajudar a corrigir, mas haverão outras oportunidades e tudo é proporcional à justiça do Pai. Confiemos nele, oremos quando nós precisarmos de ajuda para essas mudanças, para esse comportamento mais conforme com o Evangelho, que acho que ainda não é fácil para a maioria de nós, né? Mas vamos procurar pensar nisso. Então, quando Jesus fala do não julgamento, do não atirar a primeira pedra, porque naquela época as formas de condenação eram bem tristes, eram condenações à morte.
como foi o caso do próprio Cristo, que foi condenado injustamente. E na lei existiam essas orientações, até por conta da necessidade do povo daquela época para restringir alguns comportamentos mais em não conformidade com as leis sociais, né? Como o caso do apedrejamento da adúltera. Mas quando Jesus fala, aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra, ele está acionando as consciências daqueles que estavam ali ao redor da mulher. Emmanuel, ainda numa mensagem analisando essa passagem da mulher adúltera, ele chama a nossa atenção para um ponto também muito importante. Se ela estava cometendo adultério, existia um homem que estava com ela, e se ela foi pega em adultério, os dois devem ter sido pegos. E Emmanuel pergunta, e aonde está o adúltero? Porque quando trouxeram para julgamento e condenação, trouxeram só a mulher. E nós sabemos que na época a mulher não tinha, né, a consideração que já temos hoje e que ainda a sociedade vê que ainda falta avançar. Mas naquela época a mulher não tinha direitos, não podia nem ter um trabalho profissional e o julgamento era só para ela. Então, Emmanuel também nos leva, dentro desse aprendizado da misericórdia, a perceber muitos dos erros que nós nos colocamos aí na posição de julgadores, eles acontecem envolvendo não aquela única pessoa, mas sempre tem mais pessoas que se afinizaram com aquela situação e que também são responsáveis. E às vezes queremos condenar um único. Então, isso é muito importante, né? No aprendizado da misericórdia, de nós desenvolvermos esse discernimento de que o mal precisa ser corrigido, precisa ser modificado. Mas para que isso aconteça, é muito importante que nós busquemos fazer isso através do auxílio, da orientação, da educação, e que esse caminho é longo. Muitas vezes as formas que nós, homens, né, encarnados, entendemos por punições, elas às vezes levam a pessoa a piorar naquele comportamento e não oferecemos a verdadeira ajuda. O Emmanuel fala que para nós podermos efetivamente auxiliar, em primeiro lugar, ele não nos aconselha a censura, porque a censura afasta de nós a pessoa que nós queremos ajudar. Desprezar aquela pessoa é perder a confiança, o contato. E ele fala que é imprescindível sabermos corrigir, socorrer, né, através da prática do bem, efetivo e incessante. Ajudando a pessoa, praticando o bem em relação a ela, é a única forma que vai trazer realmente esse auxílio, no sentido de que um dia ela consiga modificar em si o que a levou a cometer aquele erro. Um outro ponto muito importante que o Emmanuel chama a nossa atenção é que nós precisamos sempre procurar nos colocar no lugar da pessoa e conhecer a história da pessoa, o que a levou àquela situação, a cometer aquele erro. Às vezes, se nós formos sinceros nessa reflexão, nós vamos perceber que se estivéssemos no lugar daquele irmão ou daquela irmã, nós agiríamos até pior. Então, essa empatia é muito importante numa situação em que, buscando aprender com Jesus, nós queiramos praticar a verdadeira caridade, a caridade que o Evangelho nos ensina. Então, eu deixo a vocês essas reflexões, que elas possam auxiliar no dia a dia, nas situações que estão sendo vivenciadas, e que todos nós, através do Evangelho, possamos nos educar à luz desses ensinamentos, nos tornando criaturas melhores e mais felizes, com certeza. Muita paz a todos e uma ótima